Grande Prêmio do México, corrida muito boa, tivemos o Norris com ultrapassagens espetaculares, Daniel Ricciardo andando muito forte, Max Verstappen com duas largadas incríveis e Sérgio Pérez errando mais uma vez quando menos podia errar no ano inteiro. Começando pela classificação, Norris errou nas duas únicas voltas no Q1 ainda. Ele errou nas duas voltas e na terceira tentativa uma bandeira amarela o obrigou a abortar. Uma pena, Piastri mostrou que a McLaren tinha sim ritmo para largar entre os 10 tranquilamente. E na corrida, Lando Norris mostrou um ritmo absurdo, provavelmente o terceiro melhor ritmo da corrida, já vamos falar um pouquinho dele. Destaque da classificação foi, lógico, para o Daniel Ricciardo. Que bom ver ele voltando à velha forma da Red Bull. Tsunoda queria largar do fim do grid por trocar o motor, ajudou Daniel Ricciardo no Q1 e no Q2 dando vácuo para ele. Mas no final das contas nem precisava, a melhor volta do Daniel Ricciardo foi no Q3 e sem a ajuda de Tsunoda. Ele simplesmente conseguiu colocar uma AlphaTauri em quarto colocado, à frente de Sérgio Pérez com Red Bull e das duas Mercedes, e apenas um décimo de Max Verstappen. Nessa hora, a luz de alerta de Sérgio Pérez deveria ter acendido e ele deveria ter apenas levado o carro até o final. O pódio era o resultado mínimo dentro da casa dele, mas ele foi com muita sede ao pote. Na largada, Sérgio Pérez repetiu o mesmo erro de Lewis Hamilton lá no GP do Qatar. As duas Red Bulls tracionaram muito bem, Verstappen se colocou entre as duas Ferraris e antes da freada, Verstappen já estava por dentro para contornar em primeiro. Sérgio Pérez, com o poder do vácuo na reta, conseguiu se posicionar por fora e fez uma linha de 3 com Verstappen e Leclerc. Ele fez exatamente o que o Lewis Hamilton fez lá no GP do Qatar. Subestimou e pensou que o piloto do meio, no caso Charles Leclerc, não iria frear tão dentro. Olha como que o Sérgio Pérez ainda antecipou a entrada da curva para dar certo. Assim como no caso do Hamilton lá no Qatar, quem está por fora precisa esperar um pouco mais para entrar na curva, atrasar o apex e ir mais reto um pouquinho para depois começar a contornar a curva um pouco mais aberto. Pelo menos até o meio da curva, quando você já tem certeza que o piloto do meio te viu e vai te respeitar e tirar o pé para não bater. Um erro absurdo do Sérgio Pérez que dentro de casa não podia ter cometido. Eu acho que se ele ainda tinha esperanças de seguir na Red Bull, acabou justamente no GP do México. Outro ponto que eu quero destacar é a falta de confiança de Charles Leclerc. Ele fez a pole na primeira entrevista que ele deu logo depois da classificação, ele já acusou o golpe e mostrou a insegurança que ele tem. Disse que não esperava a pole, que na maioria das suas poles elas não são convertidas em vitória e que seria muito difícil na corrida. Isso não é discurso de um piloto que acabou de conquistar a pole pela Ferrari. Piloto inseguro, largada ruim para variar. Verstappen assumiu a ponta, seguido pelas duas Ferraris, Daniel Ricciardo e Lewis Hamilton. Sobre as estratégias, me estranhou muito Verstappen sendo o primeiro a parar no box. Com exceção de Lando Norris, que estava com pneus macios, e o Tsunoda, que também parou na volta 9, Max Verstappen parou muito antes que todos os pilotos do top 10. A estratégia dele era seguir com os duros e parar mais uma vez mesmo sem safety car, mas não precisava correr o risco, fazendo diferente de todos. Era mais seguro ele ter parado junto com o Lewis Hamilton, que era o segundo colocado ali no meio da corrida, por exemplo, e copiar a estratégia dele. A estratégia do primeiro colocado sempre é a de copiar a do segundo com uma volta de atraso. O segundo colocado para, o primeiro para na volta seguinte. E para quem tem dúvidas se o DRS é necessário para a Fórmula 1, ontem nas duas tentativas de ultrapassagem de Hamilton ficou evidente. Primeiro contra o Daniel Ricciardo, ele se aproxima forte por duas voltas e como não conseguiu ultrapassar, seus pneus superaqueceram. Como eu disse no outro vídeo lá da rede vizinha, a pista do México está a 2.200 metros de altitude. Isso significa que a atmosfera lá tem menos pressão e densidade. Com menos densidades faz com que tudo funcione com menos eficiência. A aerodinâmica perde, a combustão e principalmente a refrigeração. Você vai ter menos ar passando por todo o fluxo para refrigerar tanto carros quanto os pneus. Com a refrigeração que já é ruim e seguindo de muito perto um carro, você deixa de receber o ar diretamente para resfriar os pneus e os motores. E o próprio carro também perde eficiência aerodinâmica. E com isso, vai começar a esfregar os pneus nas curvas. Hamilton, tanto contra Ricciardo quanto contra Sainz, depois de 2 ou 3 voltas tentando ultrapassar, teve que diminuir o ritmo, tomar uma distância para depois de 2 voltas de resfriamento tentar mais uma vez. Contra a Ferrari de Sainz, ele não conseguiu ultrapassar e precisou
precisou de um undercut para conseguir. A Ferrari abriu mão do downforce para ter mais velocidade de reta, provavelmente por causa da classificação, e isso dificulta a ultrapassagem mesmo com o DRS aberto. A diferença com o DRS, que normalmente é de 15 km por hora, estava um pouco menor, entre 10 a 12, que já é o suficiente para dificultar a ultrapassagem de quem vem atrás. Hamilton parou na volta 24 para o undercut e a Ferrari esperou até a volta 30 para o Sainz parar. Sainz, que tinha uma vantagem de 1 segundo para o Hamilton, voltou a 6 segundos atrás. 7 segundos perdidos pelo undercut do Lewis Hamilton. Mas não dá para falar que a Ferrari deveria ter parado na volta seguinte do Hamilton, porque com a primeira volta que o Hamilton fez, com os pneus novos, já seria o suficiente para a ultrapassagem. Ele foi 1,2 segundos mais rápido na volta saindo do box do que o Carlos Sainz, que já estava com os pneus mais velhos. Falando sobre ritmo de corrida, essa era a ordem correta. Verstappen, melhor ritmo, Hamilton, Norris e depois Leclerc. Verstappen em torno de 4 décimos mais rápidos que Hamilton e Norris, com o mesmo ritmo praticamente, e os dois cerca de mais 4 décimos mais rápido que a Ferrari de Charles Leclerc. Bom, Magnussen quebrou a suspensão traseira esquerda e foi pro muro na volta 33. Ainda não se sabe a causa, mas pode ter acontecido na saída de pista que ele deu voltas antes dessa quebra. Bandeira vermelha e o regulamento manda sempre relargar parado. Outra largada fantástica de Max Verstappen, que não deu chance para ninguém, tracionou muito bem, seguiu já abrindo espaço para sua vitória número 51. A AlphaTauri teve um ritmo surpreendente. Tsunoda, que estava muito bem mesmo largando do final do grid, vinha escalando todo mundo até fazer um erro parecido com o do Pérez da largada e tentar contornar por fora a curva 1, como se não tivesse ninguém por ali. Ricciardo, com os mesmos pneus de Tsunoda, esteve sempre mais rápido. É sempre muito bom ver ele performando dessa forma, e se repetir no Brasil, vai dar a confirmação que a Red Bull precisava para a substituição de Sérgio Pérez. Se perguntar a minha opinião, desculpe o Pérez, mas não faz sentido a Red Bull iniciar 2024 com ele. O Ricciardo pode até não ter a mesma velocidade que o Pérez quando o Pérez está bem, mas pelo menos é muito mais constante e consistente. Esse é o problema do Sérgio Pérez. A gente nunca sabe o que vai esperar dele. Ultimamente, a performance dele está longe de ser essa boa performance que raramente ele costuma mostrar. A mesma coisa serve para o Tsunoda e até para o estreante Liam Lawson. Nas últimas 5 corridas, Sérgio Pérez marcou apenas 17 pontos e não foi ao pódio em nenhuma delas. Verstappen, seu companheiro de equipe com o mesmo carro, marcou 119 pontos, 4 vitórias e seu pior resultado foi um 5º colocado que ele largou mais para trás. É um abismo enorme e as equipes estão cada vez mais próximas. Se o Sérgio Pérez seguir no time com esse desempenho no ano que vem, dificilmente a Red Bull vai conquistar o título de construtores de 2024. Melhores ultrapassagens da corrida, 2, do mesmo piloto. Lando Norris, que espetáculo que é assistir Lando Norris saindo do fundo do grid. Norris ultrapassando Russell na volta 68, linda ultrapassagem, mas para mim a melhor de todas foi Norris ultrapassando Daniel Ricciardo. Ricciardo, que nunca vende fácil a posição, e os dois que já foram companheiros de equipe na McLaren, e o Norris, que faz uma obra-prima contra ele. Fantástico. Teve uma cena engraçada da corrida que aconteceu no rádio do piloto Ocon. Ele chamou no rádio, ele estava atrás de uma Haas, e ele falou para a equipe: avisa a Haas que eu estou indo com tudo. Só que ele não entregou. Ele avisou que ia para ultrapassagem, ia para cima e não conseguiu fazer nada. Até a própria equipe postou na rede social brincando com o piloto. Max Verstappen, vitória número 51. Ele simplesmente igualou agora ao professor Alain Prost, que eu tenho aqui no fundo como referência. Para mim, Alain Prost foi um dos 5 melhores pilotos da história. Eu sempre coloco ele em 4º colocado, atrás apenas de Lewis Hamilton, Michael Schumacher e Ayrton Senna. Mas agora, acho que o Max Verstappen vai ter que entrar nesse meu top 5. Ele já igualou o número do Prost. O que ele está fazendo esse ano, ele bateu o recorde de mais vitórias em uma mesma temporada, 16 vitórias neste ano. Recorde que pertencia a ele, por sinal, do ano passado, com 15 vitórias. Max Verstappen, o que ele está fazendo nesse ano, ninguém nunca fez. Então eu vou ser obrigado a tirar o Fernando Alonso da 5ª posição e subir o Max Verstappen, porque o que ele já está fazendo já é histórico. Ele vai com certeza ultrapassar essa 51 e vai em busca agora de Sebastian Vettel, que é o 3º maior vencedor da história, com 53 vitórias. E nessa semana temos a corrida mais esperada do ano, Grande Prêmio do Brasil. O GP do México me animou muito. Eu espero uma boa briga entre Mercedes e Red Bull, com as McLaren seguindo de perto em Interlagos. Lembrando que a única vitória da Mercedes no ano passado foi no Brasil. Russell andou muito forte
e Hamilton fez uma das suas melhores corridas da carreira aqui no Brasil em 2021. A Red Bull não estava com um pacote aerodinâmico muito rápido de reta no México, e se ela decidir seguir na mesma linha em Interlagos, ela pode facilitar uma ultrapassagem das rivais no S do Senna. Inclusive foi esse o trunfo de Hamilton em 2021. Eu vou estar acompanhando em loco diretamente de Interlagos, com muito conteúdo nas redes vizinhas e depois com especial aqui no YouTube para vocês. Obrigado a todos que me acompanham e nos vemos lá em Interlagos.